A paz, irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o Obreiro Beto. Que a graça e a misericórdia de Cristo, o Filho do Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua família. Hoje eu gostaria de compartilhar alguns eventos que constantemente acontecem na minha vida. Frequentemente, irmãos, eu tenho sonhos. E esses sonhos me deixam um pouco perturbado. Durante dias, semanas. Esse testemunho não é para me glorificar e nem ser conhecido, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário. É para que Deus seja glorificado. E as palavras que vou dizer, nada será acrescentado a mais do que aquilo que ouvi. Na minha igreja tinha uma irmã que constantemente ela se manifestava. Sempre que nós, obreiros, íamos orar na cabeça dela, sempre ela se manifestava. Direto, constantemente. E eu não entendia o porquê daquilo. Por que aquela mulher sempre se manifestava? Será que era manha dela? Será que já era um costume? Então, passando muito tempo, eu tive um sonho com aquela mulher. E o sonho era esse. Estava eu, minha esposa e um primo meu, que também era da mesma congregação que frequento, que infelizmente hoje ele está desviado. E o sonho era que eu, a minha esposa e esse meu primo íamos em um caminho destino a uma guerra. Mas não era uma guerra comum, porque nas nossas mãos tinha uma espada. E essa espada era tipo uma luz que ia até um certo ponto, mas ela tipo um laser. E ela cortava. Ela não tinha gume, mas ela cortava tipo um laser. E o sentido desse sonho era que eu e minha esposa e meu primo íamos para a guerra, não para lutar contra homens, mas contra demônios. E no meio do caminho eu encontrava com essa mulher. A gente encontrava com essa mulher. E essa mulher estava a aparência dela, os olhos dela estavam negros. E ao redor dos olhos dela estava escuro. E eu perguntava para o meu primo o que havia acontecido com aquela mulher. E ele me dizia: ah não, essa mulher aí foi feito trabalho para ela. E eu ficava assustado com aquela mulher por causa da afeição dela. Então a gente prosseguia. E passou muitos dias, eu não contei isso para ela assim, depois do meu sonho, não. Contei para os meus colegas, para os meus irmãos da igreja, mas até aí não tinha falado para ela. E aconteceu que um dia eu tive a oportunidade de falar para ela sobre esse sonho. E ela confessou que em um certo ponto da vida dela, ela era uma pessoa comum, normal. Mas um dia ela teve uma discussão com um parente dela, uma mulher. E essa mulher disse que iria fazer algo para ela, segundo as palavras dessa irmã. E depois dessa discussão com essa mulher, ela disse que ficou perturbada. Tinha desejo de suicídio. O casamento dela já não era mais o mesmo. Havia discussões, brigas. Até o ponto de um dia ela se lançar na frente de um carro. Se não fosse o marido dela, que estava acompanhado dela, certamente ela teria morrido. E ela disse também que um dia colocou
uma pulseira da boca dela. E desde o dia em que eu contei esse sonho para ela, nunca mais ela se manifestou. Nunca mais. Então esses sonhos que tenho, às vezes eles me perturbam. De passar dias com aquele sentimento ruim por causa daquele sonho. Alguns sonhos que tenho é necessário interpretar, mas alguns não. Alguns, ali mesmo no sonho já é me dado a interpretação. Eu sonhei também que eu estava na casa de Deus. Na realidade, o sentimento era de estar ali na casa de Deus, mas o ambiente era totalmente diferente. A minha convicção era de que eu estava na casa de Deus, adorando a Deus, mas o lugar era totalmente diferente. Havia luzes, como de luzes de lamparina. Não sei se você conhece, mas a lamparina, a luz da lamparina, ela reflete uma luz diferente de luz de lâmpada. E a gente estava lá adorando e todo mundo pulando e naquela folia. E de repente um moço moreno de estatura pequena caiu no chão. E quando ele caiu, ele foi esmagado, o crânio dele foi esmagado. Foi uma cena horrível. Foi uma cena de pesadelo. E dali então, Deus se manifestava naquele lugar. Eu não conseguia ver a face de Deus, mas eu via ali, sentia a presença dele forte, com ira. E a sua voz era uma voz forte, grossa, e que dizia: enquanto vocês pulam, louvam, o meu povo está sendo massacrado. O meu povo está sendo destruído, humilhado. E ele falou muitas outras coisas das quais agora eu não me lembro. Mas isso me perturbou de tal maneira que eu passei dias com sentimentos ruins a respeito daquele sonho. E nesse sonho não é necessário interpretação, porque ele mesmo disse: enquanto vocês pulam, cantam, o meu povo está sendo massacrado, destruído, pisoteado. E essa é a verdade. Essa é a verdade. O evangelho de hoje, infelizmente, essa é a verdade. Ele não dá, ele tira. Tanto espiritualmente como financeiramente. Não generalizo todo o evangelho de hoje, mas a maioria. Há pessoas sim que dispõem-se em fazer o bem, em pregar o evangelho, mesmo que sejam mortos, mas outros não. Outros eles tiram, somente tira. Esse não é o evangelho verdadeiro. Não é o evangelho que foi fundado através do sangue dos mártires, através do sangue dos apóstolos, daqueles que se disponham em falar de Cristo, independentemente do que venha a acontecer a eles. O evangelho de hoje é fundado na base do dinheiro. E aí nasceu um evangelho morto, frio. Quem tem entendimento, entenda. A igreja foi fundada para socorrer, para ajudar, não para massacrar. O tempo hoje está diferente. Chuvas com ventos arrasadores.
pessoas que não há sentimento algum pelo próximo, doutrinas, religiões que não levam a Deus. Ninguém está preocupado com ninguém. Ai dessa geração perversa. Ai daquele que louva a Deus, mas não se compadece do próximo. Eu estou abismado com o que vejo nas igrejas, principalmente com as mulheres. Não há diferença alguma entre elas e o mundo, até mesmo no seu modo de se vestir. Ontem fui à casa de Deus, na sede, e fiquei abismado com os trajes femininos, até mesmo os homens também. Calças justas, coladas. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Esse não é o Evangelho verdadeiro. Os pastores pregam só bênçãos financeiras. Alguns revelam que vai no monte para que Deus lhes conceda casa, carro. E eu te pergunto, e a minha alma? E a sua alma para onde vai? Do que adianta termos carro, casa, se passaremos a nossa eternidade no inferno? Eu não quero isso. E não desejo isso para ninguém. Os céus, o tempo revela que a ira de Deus está sobre esse país. Não só sobre esse país, mas sobre todas as nações. Até cego vê. Até louco entende que o fim está próximo. Vejam só, pessoas entram em escolas e matam, mas não há um crente que se disponha a conversar com os alunos e convidá-los para que ouçam a palavra de Deus. Certo dia eu tive um sonho, e esse sonho o próprio Deus falava comigo. E eu chorava, angustiado por causa de meus pecados. Pedia perdão. E ele dizia: os seus pecados estão perdoados. Mas eu vou lhe dar uma missão. E no final dessa missão você não vai sobreviver. Quando você completar a sua missão, você vai morrer. E eu ficava feliz, porque eu não estou nem aí se eu fizer a vontade de Deus e se eu morrer fazendo a vontade de Deus. Eu sei para onde vou. Tenho convicção de que irei para os braços do Pai. Você vê que hoje a maioria dos crentes tem medo da morte. Alguns dizem que a solução para tudo se dá um jeito, menos para a morte. Mas quem é crente de verdade sabe que isso não é verdade. Para tudo se dá um jeito, até mesmo para a morte. Esses dias, conversando com um colega de trabalho, eu estava fazendo alguma coisa e disse: para tudo se dá um jeito. E ele disse: até mesmo para a morte. E eu achei interessante aquilo, porque muitos dizem ao contrário, que para tudo se dá um jeito, menos para a morte. E eu disse: é verdade. Aquele que conhece Cristo sabe que sim, há jeito para a morte, pois Ele mesmo venceu a morte. E no meu trabalho, algumas vezes entrava eu em discussão, assim, de uma certa maneira não intrigante, mas eu sempre tentava me afastar desse tipo de conversa, que quando
Um dos meus colegas dizia que todo ser humano tem medo da morte. Ninguém quer morrer. Mas eu afirmava para ele que eu não tenho medo da morte. É diferente. Eu tenho medo da forma de que serei morto. Mas da morte em si eu não tenho, porque eu tenho convicção de que irei para um lugar melhor. Tenho convicção de que Cristo é o meu Salvador. E mesmo ali, no nada, na morte, quando Ele chamar pelo meu nome, eu serei ressuscitado. E o crente de hoje tem medo da morte, quer lucro, quer carro, quer casa, mas não se dispõe em saber para onde irá a sua alma. E nesse sonho que acabei de contar para você, eu também implorava para o Deus Todo-Poderoso que salvasse também a minha família. Quando conto esses sonhos para algumas pessoas, nunca consideram esses sonhos que tenho. Não consideram. Mas eu sei o que vi e o que ouvi. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. E vamos se preocupar com o nosso próximo. Que a paz de Cristo esteja com todos. Senhor Deus e Pai, Rei dos Reis e Príncipe de paz. Abençoa, Senhor, essa pessoa que me ouve. Toca no coração dela. Repreende todo mal, todo espírito imundo que tenta afastá-lo da Tua presença, ó Todo-Poderoso. Que haja luz, que haja manifestação do Teu poder na vida dela. Que haja sabedoria e entendimento sobre as profecias da Tua palavra. Te agradeço, ó Todo-Poderoso. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.